Então, nesse momento, vamos fazer aquela prece para iniciarmos as nossas reflexões da tarde de hoje. E, como sempre fazemos, vamos à oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Então, vamos também, logicamente, agradecer a Deus, nosso Pai amoroso, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento, para que não andemos nas trevas. E também agradecer a Maria de Nazaré, por estender seu manto de amor, de misericórdia, sobre todos nós, almas aflitas. Ainda passamos, por tantos problemas de doenças infecto-contagiosas, também guerras lá na Europa, no Oriente Médio, problemas de calamidades, mais calamidades, enchentes, enfim, estamos num momento ainda de transição planetária, então precisamos do auxílio da espiritualidade amiga. E como estamos aqui hoje na creche Amélia Rodrigues, vamos agradecer também a essa mentora da instituição assistencial e educacional Amélia Rodrigues, que nos ajude nas reflexões desta tarde. E agradecer também os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Nós estamos, às segundas e quartas-feiras, estudando o livro Vinha de Luz. E o tema dessa tarde é a lição 41, cujo título é Credores Diferentes. A gente sabe que Emmanuel sempre nos traz grandes reflexões que nos ajudam em nossa caminhada, em nossas tarefas, em nossas atividades, em nossa luta vulgar, seja na casa espírita, seja dentro de nossos lares, em todos os ambientes que participamos em nossa vida, onde temos relacionamentos muitas vezes difíceis. A gente sabe que mesmo dentro da nossa parentela, muitos dos nossos amigos até parecem se revestir de inimigos, de adversários, por causa de pontos de vista. Por isso, sempre lembramos Emmanuel, que no livro Pensamento e Vida, nos informa que duas asas nos conduzirão o espírito à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Pelo amor que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. O carinho e o afeto representam a capacidade que o ser humano tem de amar, aprovar e aceitar o outro em nossas tarefas, seja amigo ou o suposto inimigo. Estamos dizendo isso porque essa lição Credores Diferentes começa com o capítulo 5, versículo 44, onde Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, a gente sempre acha que nós temos que amar só os amigos, e odiar os inimigos. Mas nós temos que amar os inimigos, supostos inimigos também. Então, na lição Credores Diferentes, Emmanuel faz a seguinte consideração: o problema do inimigo sempre merece os mais apurados estudos. Certo que ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus também não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos ao amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, nós somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam,
constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos à renovação de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado muitas vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Aí eu me lembro que André Luiz sempre dizia assim: quem me elogia é meu inimigo e quem me critica é meu professor, porque vai me ajudar a me corrigir. Então, a gente pode começar essa reflexão dessa tarde fazendo a contextualização dessa passagem. Esse capítulo 5 de Mateus está no Sermão da Montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais vale, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada. E aí ele vai fazendo essas considerações, né? Olho por olho, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer um te bater na face direita, oferece também a esquerda. A outra, né? Oferece também a outra. E aquele que pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga também a capa. E se qualquer um te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não se desvie daquele que quiser que lhe empreste. E aí ele faz a colocação: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes só os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim também os publicanos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem assim também os publicanos? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então só essa colocação aqui do Sermão da Montanha já vai fazer com que a gente se lembre realmente dessa colocação de Jesus, que o Kardec fez questão de colocar no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né? Amai os vossos inimigos. E lá ele fala para retribuir o mal com o bem.
Então é por isso que Emmanuel trouxe essa reflexão para todos nós no livro Vinha de Luz. Então a gente pode até conceituar credores e devedores, porque aqui fala que nós somos devedores, né? Grandes devedores. Credores são pessoas ou entidades que têm o direito a receber algo, como bens, serviços, de outra pessoa ou entidade. A relação entre credores e devedores define as responsabilidades financeiras, contratuais entre as partes. Credor é quem tem o direito de receber algo, e devedor é quem tem a obrigação de pagar ou cumprir algo. Essa relação define as responsabilidades, né, contratuais entre as partes. Então é por isso até Jesus narrou, né, a parábola do credor e do devedor. Por isso o foco dessa parábola é encontrada em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, que é o quê? O perdão. É dado o exemplo de um rei que foi piedoso com seu servo, e este servo não teve, né, piedade com seu conservo, fazendo todos se indignarem-se contra eles, né? É interessante, porque nós todos somos assim, né? A gente quer ter, de certa forma, assim, a misericórdia, quer ter o perdão, mas a gente, na hora da gente fazer a nossa parte, a gente não consegue. Então, o foco dessa reflexão dessa tarde está ligado ao perdão. Podemos até acrescentar perdão, benevolência e indulgência, que se caracteriza na caridade, o famoso BIP, né, que Jesus nos alerta sempre. O capítulo 5 de Mateus narra a maravilhosa mensagem do Sermão da Montanha. Jesus fala das bem-aventuranças, fala que nós devemos buscar a luz e não as trevas. Então, essa lição de hoje nos convida também a essa mudança de comportamentos e atitudes diante dos nossos irmãos na sociedade, agindo sempre com carinho, com gentileza, compreensão, solidariedade, respeito, otimismo, né, gentileza, esperança, pois conforme a lei, aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Por isso Emmanuel nos alerta para o trabalho na luta vulgar e reconhecermos as leis da compensação, ou seja, servir sempre, pois tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Então Pedro, né, a gente lembra, né, quando fala do perdão, Pedro se encaminhou para Jesus e falou assim: mestre, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus fala: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre, né? Por isso é que nós devemos entender essa colocação, né, de Jesus. Então o reino dos céus é semelhante àquele rei que está lá na parábola de Jesus, né? Aquele rei que tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo, porém, com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que pagasse a dívida. O servo, o que ele fez? Ele se ajoelhou diante do rei. Tem paciência comigo que te pagarei tudo. O Senhor teve compaixão naquele servo e deixou-o ir e perdoou a dívida. Quando ele saiu, né, ele viu um outro servo que devia para eles. Ele devia 100 denários. A diferença era enorme, né? E no entanto ele falou: me paga o que você deve. E aí ele fez a mesma coisa que ele fez com o rei lá, né? Se ajoelhou e falou: tem paciência comigo que te pagarei. Mas ele, porém, não atendeu, né? Foi-se embora e mandou prendê-lo até que pagasse a dívida. Só que os companheiros, vendo aquilo que se passou, ficaram muitíssimos tristes e foram contar para o rei, né? Para o Senhor, tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti?
E irado, esse senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também, meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Então, geralmente, como diz aqui Emmanuel, né, nós somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constitui os instrumentos que nos trabalham a individualidade, para que a gente consiga renovar, né, se renovar. Então, raramente a gente compreende isso, né? Porque são eles, esses supostos inimigos, que nos indicam as fraquezas que nós temos, as deficiências, as necessidades a serem atendidas na tarefa da evolução, que a gente não pode terceirizar, que a gente tem que assumir nesse nosso processo de transformação. Então, nossa vida é recheada de adversidade, de lutas, de conflitos, de traições, calúnias, dificuldades. Muitas vezes usamos de rebeldia, sem lucidez. E busquemos então avaliar qual é a razão desses irmãos nossos, né, considerados adversários. Porque quando nós pensamos que Deus nos ama a nós e ama também a todos, quer dizer, Deus não faz distinção. Por isso é que ele fala para a gente ser perfeito como o Pai é perfeito, né? Ele faz chover sobre justos e injustos e cair o sol sobre bons e maus. Ou seja, então a gente deveria fazer assim também. Então a questão de ajuste, de convivência que nós buscamos, né, parâmetros que crescemos e medimos a nível de amorosidade, compreensão e percepção. Nós temos que ver a necessidade de definir o outro como a gente se define. Estar vendo no outro os mesmos direitos que a gente quer, ser respeitado. Então, ferir, magoar, alertar é necessário para a gente repensar muitas vezes, né, refletir. É o único meio de alcançarmos essa maturidade espiritual que nos é exigida. Então são de fato o que diz aqui, credores diferentes, que nos convidam a refletir sobre o significado da vida e na maioria das vezes eles nos ferem, nos sacodem, nos mostram que o nosso modo de ser e de pensar e de se comportar precisam ser modificados, precisam ser melhores administrados. Os amigos não fazem assim, eles usam panos quentes, né? Tem muita desculpa, né? Estão sempre deixando para lá, não nos aceitam como somos e relevam muita coisa de nossa temperança. Mas o adversário não. Eles vêm com tudo e nos alertam. Por isso até ouvimos, né, aquela colocação lá do André Luiz, né? Quem me elogia é meu inimigo e quem me critica é meu professor. Então nós temos o Evangelho para estudar o amor, a regra áurea que Jesus nos legou. Estamos aqui para aprender a amar melhor. Amor que é atitude, traço de caráter, é preciso ter fé e acreditar, pois nós temos uma natureza divina, nós somos filhos de Deus. Então disse Jesus, para o inimigo não basta apenas o perdão. É preciso ser amado. Não há tarefa mais angustiante do que amar o inimigo. Então, qual que é a lição que a gente tira disso, né? Dessa situação tão nebulosa? Por exemplo, o Mahatma Gandhi, né? Que trouxe a mensagem de paz. E o Mahatma Gandhi até, ele falava, né, do Sermão da Montanha, que se perdesse todos os livros de Jesus e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada se perderia. E o Mahatma Gandhi se posicionou com calma, com serenidade. Ele afirmou que o que fosse injusto não era para ser obedecido, mas sem reações, sem ódio. Martin Luther King também, na luta pela igualdade e justiça, no seu discurso famoso, considerava todos irmãos em momentos equivocados. Importa que nós pensemos nisso. O adversário deve ser considerado como irmão nosso. Tem um livro chamado Bênçãos de Paz, também de Emmanuel, em que ele fala sobre amor,
que aprendemos, né, que é necessário retribuir o mal com o bem. E tem um capítulo que ele fala nesse livro, Bênçãos de Paz, que chama Amor aos Inimigos. No capítulo 12, como eu já citei, Kardec colocou, né, o amar aos inimigos. Então aprendemos que é necessário retribuir o mal com o bem, pois se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, fica aí essa reflexão, essa meditação, né? Que nós temos vários credores diferentes e nós somos devedores. Na oração que a gente faz, né? A gente fala, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mas a gente fala só de boca, porque na realidade a gente até muda, né? Muitas vezes essa oração dominical e fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Porque a dívida às vezes fala muito alto dentro de nós, né? Então é por isso que a gente tem que aprender sempre, né? Com Jesus. Então, já finalizando praticamente, né, essas nossas considerações, amar aos inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar e desejar o bem, não o mal, diante do adversário, que possamos seguir os ensinamentos de que o Mestre nos deixou de forma tão educadora, né? Que o amor e a humildade esteja sempre presente em nossas tarefas, em nossas atividades, pois, como disse o Divaldo sempre, né? Amar vale a pena, e sempre basta o amor em nossas vidas. Basta essa amorosidade que existe entre nós, né? O amor deve ser preservado em nossos lares, né? Ou seja, junto com os nossos familiares. Devemos apertar mais os laços de família e também os laços sociais necessários ao progresso. A lei de causa e efeito, ela traz para todos aqueles que se voltam para o bem e o amor a colheita dos frutos sazonados, como resultado dos seus esforços na seara do bem. Então, como nós falamos no início, né, ainda estamos nesse momento difícil de transição planetária e passamos e percebemos a necessidade de não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, com amor, com fervor, com humildade, benevolência. E a gente sabe, né, e percebe, já vimos isso desde a época da pandemia, né, a importância da família, de um cuidar do outro, de se amar e se respeitar, de ser exemplo, ter disciplina. É momento de reflexão. E aí a gente vê assim tantas famílias que sofreram, né, pela separação dos seus entes queridos e amados, ou outros que sofreram com essas guerras que nós temos aí, que agora está até, a gente vê na televisão, né, aqueles reféns sendo soltos, né, lá do Hamas, lá, enfim. Mas estamos vendo outros problemas também, né? Mudou aí o presidente, aí agora começa aquela complicação toda para muitos e a preocupação de tantas famílias, né? Porque a pessoa acha que são adversários, que são inimigos. E na realidade todos nós somos irmãos, né? Todos somos irmãos. Então é por isso que a gente tem que um cuidar do outro, de se amar e se respeitar, de ser o exemplo, de ter disciplina. É momento de reflexão, sempre. Então, vibremos por todas essas pessoas, né? Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos supostos inimigos ou adversários, né, de pontos de vista. Oremos por eles, pensemos neles no ponto de vista da imortalidade da alma e do progresso. E em favor deles, façamos a nossa referência a todos, né? Mesmo até aqueles que partiram na direção da vida maior. Mas nós podemos converter essa saudade e pesar em esperança, serviço e amor ao próximo.
Vibremos também pelos que estão desesperados pela perda de empregos e recursos financeiros e de casas e tudo mais por causa dessas calamidades que nós vemos, né? Este é momento de paciência, serenidade e confiança em Deus, nosso Pai, para que a solidariedade, que é a base da caridade, nos mantenha unidos no propósito de servir com Jesus, o nosso recurso maior, né? Então, Maria Dolores, ela fala que Jesus é o recurso maior das nossas vidas. Por isso é que nós temos que seguir todos os ensinamentos que ele nos traz. Mas como nós falamos aqui também da benevolência, indulgência e perdão, né? Que nos traz essa consideração de amar sempre, né? Não só os amigos, mas também os inimigos. Eu vou encerrar a presente exposição com uma mensagem que fala da caridade, que é uma mensagem de Irene de Souza, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E ela diz assim: Deus te abençoe, o gesto de carinho, alma da caridade, branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia aos cansados viajores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente, a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança, que abres a sós, sem que ninguém te espreite, para a gota do leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol, em que envolves em doce cobertura os cansados viajores da agonia que vive à distância do sol. Deus te abençoe por onde fores, e te conserve as luzes, em que apagas, removes ou reduzes os problemas, as dores, as aflições. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então que Deus nos abençoe também, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. Uma boa tarde a todos, uma boa semana para todos nós também, graças a Deus.